Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cláudia do programa Recolocação na Prática e no vídeo de hoje nós vamos responder mais uma pergunta daquelas comumente utilizadas em entrevistas de emprego. E a pergunta de hoje é uma daquelas perguntas que é considerada fácil, porque afinal de contas não te leva a falar sobre nenhuma situação negativa, nenhuma situação de problema e que além disso não tem uma resposta certa ou uma resposta errada. Então praticamente qualquer coisa que você responder vai funcionar. A pergunta é: qual é a sua maior conquista profissional? Qual é a sua maior realização profissional? E apesar dessa pergunta ser considerada uma pergunta fácil, eu sempre digo que todas as perguntas são igualmente importantes durante uma entrevista de emprego. Por quê? Gente, em perguntas fáceis, todo mundo vai bem. Se é uma pergunta que não tem certo e não tem errado, que praticamente qualquer coisa que você diga vai funcionar, você tem que aproveitar para, mais uma vez, criar uma percepção positiva e que te destaque aos olhos do recrutador. E como fazer isso? Quando o recrutador ele faz uma pergunta como essa, além de querer ter uma visão geral a respeito do candidato, ele está buscando entender se o candidato ele possui as características, as habilidades que estão sendo procuradas. Caso o recrutador não tenha sido específico, mencionando que essa conquista seja no campo profissional, você vai ter a liberdade de optar pelo campo profissional ou pelo campo pessoal, tá? Normalmente, em outros vídeos, eu menciono que o ideal é que você fique no campo profissional. No entanto, para essa questão, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Então, eu vou abordar os dois aspectos, tanto o aspecto profissional quanto o aspecto pessoal, combinado? Então, vamos começar mencionando as conquistas no aspecto profissional. E a primeira dica é, ao invés de apenas mencionar qual é a sua principal conquista profissional, é interessante que você conte uma história. Uma história, ela além de envolver o seu interlocutor, você ainda tem a oportunidade de mencionar a situação em que aquilo aconteceu. Então, por exemplo, ao invés de você dizer, eu recebi um prêmio por um projeto que eu participei, ao invés disso, conte uma história. Então, você pode dizer algo como, há cerca de 3 anos atrás, uma determinada organização de renome, que é específica da área tal, ela criou um concurso para premiar projetos na área tal. E eu, por acaso, estava trabalhando num projeto naquele segmento. E era um projeto pequeno, um projeto de pouca visibilidade dentro da empresa em que eu trabalhava. No entanto, eu acreditava muito naquele projeto. E por isso, eu pedi autorização para o meu gestor para participar com aquele projeto, e inscrever aquele projeto nesse tal concurso. Acontece que esse projeto ele foi muito bem visto nesse concurso e, além de ter sido selecionado, ele foi inclusive premiado em uma das categorias específicas desse concurso, E com isso, esse projeto ele ganhou uma visibilidade muito grande, o que acabou acarretando na visibilidade também da empresa, que foi muito bacana. Então, ter ganho esse prêmio foi muito importante para mim, mas também foi muito importante não só para o projeto, como também para a empresa, que acabou ganhando muita mídia espontânea e, por sua vez, acabou investindo mais nesse projeto e esse projeto acabou conseguindo ter resultados muito maiores, acabou conseguindo ampliar o seu escopo e blá, 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 blá. Então, sempre que possível, contextualize a situação ao invés de simplesmente mencionar o fato. Agora, gente, é claro que nem todo mundo tem uma história de premiação para contar na sua carreira. Isso não acontece toda hora e nem com todo mundo, claro. Mesmo assim, não se intimide. Mesmo que você não tenha uma super história de conquistas para mencionar, é possível que você mencione situações simples e corriqueiras, mas que de fato você tenha muito orgulho. Como, por exemplo, você pode ter treinado um profissional menos experiente e esse profissional veio a ser promovido. Você pode ter ajudado um colega de trabalho a sair de uma situação complicada. Ou ainda que alguma forma de trabalho, alguma prática que era utilizada por você e essa prática ela foi adotada por toda a empresa como um modelo a ser seguido. Enfim, existe uma série de pequenas coisas corriqueiras do dia a dia que podem ser mencionadas e que vão te ajudar a construir uma percepção positiva e bacana e que ainda demonstrem características profissionais que são interessantes para aquela oportunidade. Agora, caso você tenha optado por
mencionar uma conquista no campo pessoal, aí eu te convido a fazer uma reflexão. Porque, afinal de contas, gente, mencionar que você atingiu o nível 73 do jogo, do seu videogame preferido, isso não vai te ajudar a conquistar a oportunidade, não é mesmo? Então, assim, pensa no que você vai mencionar, porque, eventualmente, tem vários aspectos pessoais que você pode mencionar e que eles trazem características que são importantes também para atividades profissionais, tá? Então, por exemplo, ter sido a primeira pessoa da sua família a ingressar numa faculdade, ver os seus 2 filhos se formando, ter comprado a tão sonhada casa própria, ter aprendido sozinho um idioma ou, enfim, ou qualquer outra habilidade. Agora, é claro, gente, que nesses casos a história por trás é super importante. Por isso, você vai ter que contar uma história para contextualizar a situação. Por quê? Para muita gente, comprar a casa própria ou ver os filhos se formando, claro que são conquistas, para todo mundo No entanto, são conquistas triviais. Agora, dependendo do caso, dependendo da história, realmente são conquistas, enfim, que têm muito mais peso do que em outras situações. Por isso que é importante que você contextualize essa história. Pense se isso de fato faz sentido para você e se de fato demonstram características como empenho, dedicação, superação, porque é isso o que você quer demonstrar respondendo a essa pergunta, principalmente se você trouxer para o campo pessoal, tá bom? Então essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e se gostou, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha e principalmente se inscreve no canal. Beijo bem grande para vocês e até a semana que vem. Tchau!